Quem abre? Os setoristas, ninguém? Vamos. Pô, vem pra cá, vem pra noite. Parece que é praia, né? Vamos pra cá. Botar gravado. Gravado? Vamos lá pegar no carro? Vamos lá. Valendo. Presente, boa noite. Mais do que nunca, houve aqui aquela data especial para o aniversário do Fluminense, que foi um marco já, o lançamento do CT, mas não efetivamente a estreia deles no futebol. Hoje isso acontece e o que representa para você, tendo em vista que agora serão inúmeros anos pela frente para esse lugar para treinar todos os dias. Na verdade, eu acho que é uma grande mudança de patamar, de infraestrutura. É uma demanda não só do Fluminense, como do Rio de Janeiro, muito dedicados ao longo dos anos. Acho que assim, eu mesmo, como torcedor, antes de virar sócio, já sonhava que o Fluminense desse patamar em termos de infraestrutura, base, centramento, estádio. E hoje a gente está dando um salto incrível. Porque esse centramento não é meramente um centramento de futebol profissional. Ele é um centramento que coloca o Fluminense num patamar de modernidade, de infraestrutura e de qualidade, que eu diria, internacional. Eu acho que extrapola a questão do mercado nacional. E o Thiago Silva, quando esteve aqui, até brincou, né? Falou, isso aqui vai ser um lugar, chama jogador, porque realmente é um lugar que tenho certeza que a comissão técnica, os jogadores, as pessoas envolvidas no trabalho do Fluminense vão poder extrair o melhor, para que possam ter o melhor desempenho. E isso, com certeza, vai fazer a diferença para o Fluminense. Faz a diferença na imagem, faz a diferença para os patrocinadores, faz a diferença para a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, estou muito orgulhoso, estou muito feliz. Para mim, esse primeiro treino, para mim, é quando eu começo a sentir que realmente está se tornando realidade o uso. Faltam algumas coisas do prédio, falta um pouco para terminar, mas acredito que até o final do ano o Pedro tem conversado com o Pedro tem sido otimista em terminar até o final do ano o prédio e estou super orgulhoso. Justamente em cima dessa questão que envolve o Pedro também, daqui a pouco o Jorge Macedo esteve aqui e falou que existe uma expectativa da próxima pré-temporada sendo realizada aqui, mas ainda não confirmado porque tem todas as questões que envolvem a obra. Mas se pudesse dizer na questão de porcentagem, dá para cravar ali por 90%? Acho que a pré-temporada, acho que eu assim, sou confiante, eu não tenho dúvida que vai dar para fazer a pré-temporada aqui. Eu acho que a estrutura já vai estar pronta. A mudança mesmo em peso, acho que fica mais fácil fazer aí, a partir da última semana aí do campeonato. E começando em janeiro, aí sim com a infraestrutura já montada e podendo o time já usufruir ao máximo desse espetáculo que é esse novo centro. Agora, acho que assim, vale um agradecimento especial, né? Eu acho que é uma obra de um clube, é uma mudança do clube, é um orgulho muito grande ser parte disso, mas eu acho que vale um agradecimento especial ao Pedro Antônio. Acho que sem o Pedro Antônio, o Fluminense não teria esse centramento. Dá para colocar o nome dele? Não sei. Crédito, é tudo dele. Eu não entrei ainda nessa discussão, eu não perguntei para ele, não perguntei para as pessoas. Eu acho que assim, é prematuro eu falar qualquer coisa, mas que ele merece todo e qualquer tipo de homenagem, ele merece. O Fluminense tem que continuar contando com ele, porque ele pode ajudar a fazer a diferença na construção desse Fluminense cada vez mais forte. Peter, jogo com Vitória no dia 28 de outubro. Já estão confirmando esse jogo para o Maracanã. O que você pode dizer a respeito disso? Está encaminhado? O objetivo nosso é fazer esse jogo no Maracanã, na sexta-feira, 7h30, né, se não me engano. E a gente espera estar lutando pela vaga na Libertadores e acho que é um reencontro, é o primeiro jogo nosso esse ano no Maracanã, um reencontro da torcida. A gente sabe que sexta-feira não é um dia tão fácil assim, nas 7h30 da noite no Rio de Janeiro, tem bastante trânsito, mas eu estou bem confiante que o Maracanã pode ser que esteja pronto até lá e se estiver pronto, a nossa ideia é sim realizar o jogo. E aí mandar todos os jogos restantes lá no Maracanã mesmo, depois disso? Isso é uma discussão, eu acho que é uma discussão que aí tem uma questão de área técnica também. Eu acho que vamos ver como é que vai estar o Maracanã lá. E se
tiver em condições e tiver apelo, realmente a posição nossa e a luta que a gente vai estar empreendendo na tabela, aí a vontade de fazer os 4 jogos lá fica bem grande. Ou seja, a ideia é que a gente possa usar o Maracanã assim. Presidente, essa inauguração do CT na semana de Fla-Flu, eu acho que mexe de certa forma com as emoções dos jogadores para uma vontade a mais para o clássico? Acho que tudo que envolve crescimento, mudança, melhoria, sempre motiva as pessoas que estão envolvidas, né? Então eu tenho certeza que eles chegarem, uma coisa que você vê na rede social, as imagens, é legal, mas quando você chega aqui a mudança é muito grande. O que você sente mexe com cada um de nós. Eu hoje fiquei super emocionado ali naquele momento que a gente se reuniu, a roda e tudo. Foi difícil conter a emoção assim, pela mudança. Então acho que os jogadores também, naquele momento, vi neles uma energia muito forte com relação ao que está acontecendo e a incorporação dessa estrutura na vida deles. Então acho que motiva sim, ajuda, mas a grande motivação também, eu acho que é a gente continuar lutando por essa vaga na Libertadores e bem, para a gente chegar muito bem no brasileiro, que eu acho que vai ser motivo de valorização para todos. E em relação ao Maracanã, com a abertura do Maracanã para jogos, como é que fica Edson Passos? Você mantém os jogos teoricamente menores lá? Como é que fica essa situação? Eu vou deixar a presidência em dezembro, então ficar falando do futuro, às vezes é um pouco difícil, né? Mas no que depender de mim, nós vamos manter Edson Passos, vamos continuar jogando lá assim e vamos equilibrar isso com o Maracanã. Eu acho que é um estádio que nos acolheu, nos recebeu, nosso resultado lá, fora um incidentezinho, tem sido espetacular e o clima entre torcida e time, ele é muito forte lá, é uma conexão muito grande e que o Maracanã com 10, 15, 20 mil pessoas não produz essa relação, né? Então acho que cabe sim a gente fazer esse movimento e extrair o melhor do estádio do América e compor com grandes jogos fortes no Maracanã para que a gente possa ter sempre as melhores condições para obter o melhor resultado. Em relação ao estádio, tem alguma novidade esse estádio para o Fluminense? A novidade é que eu já contei, né? A gente assinou um contrato, comprou um terreno, o terreno fica ali, né? Já mostrei hoje ali, fica bem ali, poucos, não muito distante aqui, bem pertinho daqui, logo depois da Ayrton Senna aqui, usando a Ayrton Senna. E eu acho que comporia uma nova área para o Fluminense espetacular, mostraria que o Fluminense está sendo um Fluminense super empreendedor, como foi no início do século passado, que construiu o estádio, ajudou a fundar a seleção brasileira, teve o primeiro jogo, empreendeu muito no Rio de Janeiro, e hoje o Fluminense volta a ser vanguarda, volta a empreender, não só o projeto na base, projeto na Europa, internacional, uma mudança de patamar também no término da formação do atleta, hoje com centramento que é um nível internacional, e eu acho que é muito importante sim a gente viabilizar com a prefeitura a mudança de regra de construção do terreno para que a gente possa construir nosso estádio. Sugeriria um estádio médio porte para fazer o que hoje faz o Atlético Mineiro entre Independência e Mineirão. A nossa história no Maracanã não pode ser esquecida, o Fluminense tem que continuar participando do Maracanã, mas tem que ter a sua própria casa para, volto a dizer, extrair o máximo do que pode todos os equipamentos oferecerem ao Fluminense. E seria muito legal a gente ter um estádio aqui. Volto a dizer, só vai depender realmente do poder público, da prefeitura, dos vereadores, para que a gente viabilize a mudança de regra ali e a gente possa aí sim iniciar a construção do estádio. E para aqueles que não acreditam, quando a gente fala e propõe, eu acho que a resposta está aqui, o que vale é o que a gente constrói e não o que a gente fala. Presidente, sobre a questão de patrocínio, a gente sabe que as empresas já estão traçando planejamento para os investimentos que elas vão realizar para o ano que vem. O Fluminense está em negociação com algumas empresas mesmo. Será que o Fluminense entra em 2017 com pelo menos uma empresa na camisa aí? Não, uma empresa a gente tem, entraria com mais. Isso. A gente está em negociações bastante avançadas, com várias frentes abertas.
Uma delas é conhecida de todas, que é a própria caixa, né? A gente já joga o Fla-Flu já com o Masker na frente da caixa, já pro backdrop, já vai usar a caixa na frente em alguns jogos, não todos, dentro de um processo aí que a gente já tinha conversado. A gente vai estar aí com a TCL também participando de vários jogos nossos. Então a gente já começa devagarzinho, no final do ano, dificilmente alguém faz um contrato de longo prazo, então assim, a gente já vai avançando nas tratativas, na exibição, e a gente vai aí buscando soluções. A gente já tem aí, semana que vem, marcada a visita de outros projetos com outros patrocinadores para o centro de treinamento, e o centro de treinamento tem sido uma importante ferramenta nas negociações com essas empresas. Tem exercido um fascínio e uma vontade de estar também no centro de treinamento nessas empresas, claramente. Houve uma polêmica muito grande, né, no Fla-Flu, o jogo seria em Manaus, o jogo tinha para ir, depois para a volta redonda, né, e você, como presidente do grupo, fique à vontade para responder essa pergunta. Qual é a decisão com relação aos ingressos? O que você poderia falar sobre isso? Não, na verdade, em nenhum momento a gente voltou atrás. Na verdade, a gente foi uma construção, né? O nosso grande objetivo era jogar Edson Parque, né? Eu me reuni com o comando da Polícia Militar, com o comandante do JEP, nós tivemos uma reunião, a gente queria a segunda reunião, a gente tentou construir a questão de Edson Passos, conversamos até com o governo do Estado, não só com a parte de Secretaria de Segurança, e a nossa ideia era realmente jogar na nossa casa hoje, que é Edson Passos, e tentamos até o último minuto, empreendemos todos os esforços, mas a questão de não ter duas saídas para duas ruas diferentes do estádio, ou seja, as saídas serem na mesma via, acabou, na opinião dos especialistas de segurança que vetaram essa ideia, impedindo que realizasse o jogo lá. E em cima disso, a gente tinha a opção de ter geração de um recurso importante jogando em Manaus, onde temos uma torcida grande. No jogo com o Vasco no estadual, a nossa torcida compareceu em peso. No jogo em Manaus, a gente tinha essa opção, mas surgiu, através da Federação do Rio, a oportunidade de a gente fazer o jogo no Engenhão. Quando o Engenhão se mostrou impossível, questões de licença, obtenção de uma série de coisas, aconteceu a oportunidade e passamos a conversar com o Botafogo de fazer o jogo na ilha, né, que nos pareceu bem interessante. Chegamos a um acordo com o Botafogo, na troca de mensagens, etc. Apresentamos a CBF. Infelizmente, no dia seguinte, por razões só o Botafogo pode explicar, nós não temos como explicar, o Botafogo entendeu por bem que seria um problema para ele ter o jogo lá e deixou de acolher o jogo e pediu à CBF que voltasse atrás na marcação do jogo lá na ilha. Nós lamentamos muito, acho que não é uma atitude adequada de um co-irmão, mas bola para frente. Não é a primeira dificuldade que a gente vive, não é a última. Estádio tem sido um problema desde que o Maracanã fechou para obras e isso vem atrapalhando bastante o clube. Foi chato. E aí a minha ideia era ir levar para Manaus o jogo, né, mas já estava no prazo de 10 dias, a CBF entendeu por bem que a gente não poderia mais tirar o jogo do estado do Rio de Janeiro. E essa CBF, então, indicou a própria CBF e não o Fluminense o estádio de Volta Redonda. E nós acatamos, volto a dizer, enfrentando mais uma dificuldade. E vamos jogar lá com todo o afinco, com toda a vontade. Convidamos e queremos muito que o torcedor compareça. E acho que vai ser apesar do estádio ser um pouco menor, vai ser uma grande festa e os times vão com certeza protagonizar um grande jogo dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Mas não era o nosso sonho jogar lá, no fundo não era a nossa vontade, isso eu quero deixar claro aqui. Tentamos ainda, no último momento, convencer a CBF de transferir o jogo para o dia 26, tá? E poder já ser realizado no Maracanã no dia 26 de outubro. Foi negado pela CBF, tem outras razões, lamentamos, porque seria espetacular ter o Fla-Flu no Maracanã.
Presidente, em 2015, sobre o Fla-Flu e arbitragem, no ano passado você criticou publicamente a ação do Beira-Rio e que a arbitragem teria sido uma sacanagem e um jogo que o Fluminense foi prejudicado. Hoje, o Sandro Beira-Rio foi escalado para o Fla-Flu. O que dizer sobre essa escalação, principalmente após o Fluminense ter se envolvido no campeonato de prejudicado pela arbitragem? Na verdade, os sorteios é que tem, né, indicado árbitro, eles são colocados no sorteio. Foi uma opção do departamento de arbitragem. Não acho que o árbitro seja um árbitro ruim, pelo contrário, acho que é um excelente árbitro. Acho que os árbitros do Brasil ainda podem evoluir bastante. Volto a dizer, eu acho que tem muita coisa envolvida que atrapalha. Eu acho que a questão do vídeo, que é uma ferramenta que começa a ser desenvolvida, pode ser uma grande solução. Eu já disse outras vezes que eu acho que o árbitro poderia dar entrevistas, como dá o jogador, como dá o técnico, porque isso acabaria com aquela coisa, bastidor. O bastidor sempre cria o sentimento de falta de transparência, de desconfiança, ainda que não seja de má fé ou de má vontade. E acho que o árbitro poder falar da sua interpretação, eu acho que colabora com o ambiente do futebol. Como isso não é possível, eu só peço novamente que o árbitro chegue bem, chegue tranquilo, chegue olhando o jogo com critérios e não se influencie pelo ambiente de jogo, ser na casa de um, na casa de outro. O estádio do Corinthians, eu já falei, ele tem uma força que impressiona, porque é um estádio grande e que tem uma pressão de estádio pequeno. E a torcida ainda é uma torcida que deve ser elogiada também, muito forte. E isso pressiona muito o ambiente de jogo. E eu tenho visto no estádio do Corinthians que isso tem feito a diferença em relação à arbitragem, não na má fé, não na má vontade, mas porque a pressão é muito forte. Então eu quero só que os árbitros não aceitem, não sintam pressão e consigam colocar o melhor trabalho possível nesse jogo, e vamos dar o voto de confiança ao árbitro para que ele possa fazer um grande trabalho na quinta-feira. Presidente, Penúltimo. no dia quando saiu a informação de que o Fluminense dividiria 90% a 10% dos ingressos, o presidente do Flamengo deu uma entrevista meio chateado, dizendo que havia um acordo verbal que seria 50-50 na questão da divisão de torcidas. Quando saiu a nota oficial do Fluminense para explicar que houve, tudo tinha voltado atrás na questão de divisão de torcida, a nota oficial explicava que o Fluminense voltou atrás não por conta de um acordo verbal, mas sim por conta da tradição do clássico. Houve ou não houve um acordo verbal com o presidente? Quando você fala em voltar para a nota, eu vou te dizer que não havia decisão ainda interna tomada sobre de que forma seria a divisão de torcidas no estádio. Então, voltar atrás, você fala 4, 5 vezes, eu vou contrapor o que você está dizendo, para te dizer que a gente tinha muita discussão interna, porque era um estádio que a gente não estava preparado para operar o jogo, não era o objetivo operar nesse estádio. Então, óbvio que houve uma necessidade da gente ter uma rediscussão interna para construir o melhor desenho do estádio. Com relação ao Flamengo, a gente tem um contrato, o contrato foi feito de divisão meramente de renda ou de cota, caso fosse comprado por um terceiro. E nada mencionava torcida, e nada mencionava nada disso. Tenho um contrato comigo, mostrei para pessoas que me perguntaram isso, não tenho dificuldade nenhuma, e eu lamento que tenha dito isso, mas isso não influencia em nada a nossa posição. A posição nossa é que tem um grande jogo, é que as torcidas dividam o estádio como já dividiram no Maracanã. Acho que o Maracanã é o grande palco do Fla-Flu e que a gente volte a ter logo o Fla-Flu no Maracanã, porque eu não aguento mais o Maracanã. Entra em obra, aí tem evento, aí entra em obra de novo, aí evento de novo. Eu vou te falar que eu tive muito pouco o Maracanã à disposição do Fluminense nesse período todo. E por isso, eu sou um grande defensor e por isso trabalhei no acordo do terreno para que a gente possa construir estádio e fazer um uso inteligente do Maracanã, para o Maracanã e para o Fluminense. Em relação ao CT, o Fluminense, todos os candidatos à presidência do Fluminense tratam o assunto por entenderem que é de suma importância. Eu queria saber se você já chegou a conversar com eles sobre esse projeto, sobre o legado que vai ficar e se todos eles se comprometeram em algum momento contigo a manter esse projeto, a fazer os pagamentos que devem ser feitos ao Pedro Antônio e etc.
bom, você está partindo em uma série de coisas que não é verdadeira, então como é que eu vou responder isso? Para mim fica até difícil. Você está fazendo suposições de uma série de coisas que não são verdades. Então, para mim é difícil responder. Eu só posso falar de forma geral e dizer a você que eu tenho meu candidato, acredito no trabalho do meu candidato, acredito na continuidade feita pelo meu candidato e pelas pessoas que estão no entorno do candidato e pessoas que futuramente estarão no entorno do candidato do projeto. É esse que eu acredito, porque foi esse trabalho que foi feito. A mudança de Xerém foi feita com essa cabeça, com essa diretoria e transformou Xerém hoje um dos centros mais modernos do Brasil, da América Latina. O projeto internacional começou em clubes, em áreas, em lugares, em mercados secundários, hoje se transformou até num clube na Europa, já se chamando Samorim Fluminense, e que vai num projeto de construção de longo prazo espetacular de custo baixíssimo, e que coloca o Fluminense num outro patamar em formação de base no Brasil e provavelmente no mercado internacional. Esse foi o projeto montado dentro da gestão. O centro de treinamento foi um sonho dentro da gestão, um sonho que a gente acalentou, que trabalhou, a prefeitura foi parceiraça, nos cedeu essa área e nós hoje estamos dando a resposta à prefeitura. O Fluminense tem capacidade de construir, ainda que ele tenha que lutar por títulos, ainda que ele tenha que pagar dívidas, ainda que ele tenha que trabalhar em várias frentes, ele ainda assim constrói esse centramento. E o maior responsável é o Pedro Antônio que está aqui. Aqui eu sempre agradeço de público, que se não fosse ele nós não teríamos esse centramento. Mas é uma grande resposta, porque foi nessa diretoria onde o Pedro Antônio é parceiro, continua sendo parceiro, e é o cara que eu espero que ele continue com o Fluminense muitos e muitos anos ajudando a gente a construir. Então, dos outros candidatos, eu não posso falar nada. Eu acredito em quem faz, em quem constrói. Eu acredito em quem acredita na base, em quem acredita no Fluminense construindo, para quando ele ficar muito forte, ele vai estar quando ele estiver com toda a infraestrutura pronta. Alguns candidatos, francamente, eu te respondo simplesmente, nunca foram favoráveis ao projeto de construção da base, nunca foram favoráveis ao projeto internacional, muito menos ao Fluminense Samorim. E alguns candidatos lutaram até contra a construção do centro de treinamento. Esses deveriam fazer um exame de consciência e pensar se devem ser candidatos quando a direção do Fluminense é diametralmente oposta à mentalidade que eles têm. Obrigado, presidente. Primeiro, maio, depois em